paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus, né? Meus amados, abra vossas Bíblias aí no livro de Salmos, de número 23. Né? Salmo número 23. Glória a Deus. É uma palavra muito conhecida, né, igreja? Mas eu estava vendo, Deus falou muito através desta palavra nesta noite. Glória a Deus. Né? Porque quantos louvores, né, foi entoado ao Deus glorioso nesta noite, né? Como único, né, que pode nos, digamos, ser digno de louvor, de honra e de glória, né? Para isso que Ele escolheu a mim e a você, amém? E o Salmo 23, muito conhecido por todos, né? Muito conhecido também, uma personagem muito conhecida que é de Davi, né? Todos encontraram? Amém. Eu quero louvar a Deus, né, por todos nós aqui nesta noite. Eu quero também agradecer a riquíssima oportunidade, né? Agradecer a meu Deus, agradecer ao pastor, líder desse ministério, agradecer a todos os demais irmãos pela riquíssima oportunidade, né? Eu trago a paz do Senhor Jesus, né? Do meu pastor Luiz Cacela e também de toda a Santa Igreja do Ministério de Jesus da Vida, né? Eu não pode estar aqui fisicamente, né? Mas espiritualmente nós estamos todos ligados no trono celestial, amém, igreja? Amém. Vamos estar lendo aqui o Salmo de número 23, nós vamos estar lendo o versículo 1, 2, 3 e 4. Amém? Amém. Louvado seja Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Pode, em nome de Jesus, se tornar o vosso assento, amém? Louvado seja Deus. Eu gostaria de chamar a atenção da igreja nesta noite para esta mensagem de Deus, né? Porque nós todos sabemos que é um salmo muito conhecido, né? Entre todos, digamos que esse é o mais conhecido, o Salmo 23. Né? É um salmo onde até mesmo aqueles que não lêem Bíblia, ele tem uma Bíblia, ele abre no número 23. Eu creio que alguém já viu isso aí, né? Mas nós sabemos que o poder da palavra, né, de Deus, ela é infinita, mas não só para você ver, ouvir, mas também praticar. Louvado seja Deus. Mas eu quero ir nesta noite, amados, pela lógica, para que a gente venhamos entender esta mensagem de Deus. Porque muitas das vezes, por ser uma mensagem muito conhecida, às vezes a igreja não dá muita atenção, né? Não, eu já conheço isso aí de cor salteado, né? Essa passagem é bem conhecida, eu já sei de tudo. Mas Deus fala de uma forma toda especial com sua igreja, todos os dias, igreja. Né? Glórias a Deus. E eu creio, né, que não só a igreja, né, presente, mas também aquele que for assistir, ouvir esta mensagem, né, eu creio que em nome de Jesus, se ele vai ouvir e ver, né, assistir com propósito, Deus mudará a sua vida. Porque ele fala no versículo 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. Mas para que nós venhamos entender, eu quero explicar a lógica da palavra, amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Para começo, nós temos que entender que esse salmo é de Davi. Davi, uma grande personagem, um grande homem de Deus, né, muito conhecido, né, muito agradável ao Senhor. E nesta noite está só confirmando, né, o que Deus já falou através dos louvores. E o que significa este Salmo 23? É uma oração? Não, amados. Para iniciar, eu quero que os irmãos entendam que salmo, a palavra salmo significa música. Salmo é música. Salmista
salmista é compositor. Aleluia. Salmista é compositor. Salmista, né, não é cantor, tá, igreja? Cantor se chama salmodiador. Amém? Louvado seja Deus. Então, salmista é compositor. E Davi estava compondo uma música para Deus. Assim como nesta noite a igreja estava fazendo o quê? Compondo música para Deus, estava adorando ao Senhor. Glória a Deus. Mas o Senhor aleluia. gosta que nós sirva Ele em espírito e em verdade. E Davi precisava saber como compor uma música para Deus. Então, nós sabemos que para que nós venhamos fazer algo perfeito diante de Deus, ou melhor, naquilo que nós entendemos, nós temos que entender da área que nós somos, o que é que nós somos, para poder saber o que estamos fazendo e o que estamos falando. E se tinha uma coisa que Davi entendia muito bem, era de pastor, pois Davi pastoreava ovelhas. Amém? Louvado seja Deus. E sendo ele pastor de ovelha, ele pensou em adorar o Senhor, ele pensou em cantar uma música para Deus, né? Mas de que forma? Então, eu quero chamar a atenção na igreja no sentido que Davi teve que olhar para as ovelhas e olhar para Deus e teve que se submeter à inferioridade. Ele teve que ir para a posição de ovelha para que Deus ficasse na sua posição, ou seja, na posição de pastor, para poder começar a compor a música para Deus. Amém, igreja? Amém. Então, Davi começou a falar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? Glórias a Deus. Deitar-me em paz em verdes pasto, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Pois todos nós sabemos que o bom pastor não vai querer ver sua ovelha sendo devorada. Ela precisa de bom pasto e ela precisa de uma boa águas tranquila, um lugar aonde possa ir beber água e que não venha ser afligida pelo lobo, né, pelo chacal, ou seja, pelos animais devoradores de Glória ovelhas. a Deus, aleluia, Deus E poderoso. o pastor sabe como guiar elas, né, pelas águas tranquilas, pelas veredas onde não corra risco de o devorador vir atacar suas ovelhas. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o bom pastor. E ele continuou. Mas aí ele vai e fala no versículo 4 que ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. E nós sabemos, amados, que um vale, quando se fala de vale, fala de deserto. Vale fala de devassidade em nossas vidas. O vale fala de provas. O vale fala de dificuldades. Que seja ela na área financeira, na área familiar, sentimental, né? A maioria das vezes que ataca muito o quê? Especialmente o quê? Na área espiritual, que é para que a igreja não venha entender a mensagem. Mas Deus está falando para mim e para você que Ele é o meu, é o teu pastor e nada nos faltará. Mas Ele quer apenas que nós confiemos em Ele. Assim como Davi confiou e falou: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O vale da sombra da morte, amados, é perigo. Aleluias. Né? Quando nós estamos no vale, estamos no perigo. Para quem não sabe o que é um vale, né? É uma valeta onde você tem muito fundo, onde lá você pode encontrar escuridão, encontrar serpente, escorpião, você pode encontrar lobo, você pode encontrar chacais, você pode encontrar vários animais ferozes. É verdade. Mas se você confia no Senhor, né, Ele vai te livrar de todo mal. Glória a Deus, O vale aleluia. da sombra da morte, ou seja, é a sombra, é um vale, não é a morte. Aleluias, glórias a Deus. É um vale, é uma prova. Agora, um perigo maior que pode chegar à morte é se você parar. Muitos têm perecido porque quando chega no vale, ele para. E o vale não é para você parar, o vale é para você caminhar. Para que você venha chegar em verdes pastos. Nós sabemos
né, glórias a Deus, que Moisés caminhou muitos anos no deserto. O vale é o deserto. Caminhando, ensinando ao povo a andar na presença de Deus. Né? Mas ele viu as águas tranquilas, ou seja, ele viu a terra de maná, leite e mel, mas ele não pôde entrar naquela terra que era o bom pasto para descansar, né? Porque simplesmente Deus fez um pedido e ele fez diferente. Deus pediu para que ele viesse tocar na rocha. Aleluia! E ele não tocou na rocha, ele bateu na rocha. Muitas das vezes, amados, nós ciramos e não entendemos o trabalhar de Deus, né? E por nós, em vez de fazer como Deus pede, nós faz como pensamos, né? A palavra de Deus fala que os pensamentos dele não é o nosso pensamento, né? No livro de Isaías, amém? Louvado seja Deus. Mas se a gente fizer o que ele nos faz, o que ele nos ensina, né? Ele fala que tem bons pastos para mim e para você. Ele prova isso desde quando ele tirou eu e você da escuridão e trouxe para a sua casa, para a luz. Né? Já podemos considerar que estamos em bom pasto, amém? Verdade, Jesus. Aleluia. Mas, amados, Davi continuou, né, na posição de ovelha, e Deus falando com ele, ele compondo a música para Deus. E fala mais: porque, ó Deus, né, o teu cajado, né, a tua vara me consola. Nós sabemos que a vara e o cajado, amados, está falando o quê? Que consola. E ela é o que na mão do pastor? Ela é uma autoridade. Ela é uma ferramenta de trabalho. Para quê, irmão? Para livrar você do lobo devorador. Essa ferramenta é usada para você vir se defender as suas ovelhas dos devoradores. Não está falando que o cajado mata a ovelha, não está falando que vai devorar a ovelha. Não, está falando que consola a igreja. Aleluia. Agora, por que será que muitos, sabendo disso, hoje Deus chama ele para um ministério, e quando o seu pastor vai usar o cajado, né, para nos consolar, para nos ensinar, né, aleluias, né, ele não quer aceitar. Né? Nós sabemos que tem muitos que têm caído, porque ele está no vale, mas não quer que o pastor ajude com o seu cajado, que venha usar o cajado para ajudar você a sair do vale. Né? Ele quer trazer você até o bom pasto, para que você venha descansar. Esse é o trabalho do bom pastor. Aleluia, glórias a Deus. Mas muitos têm se esquecido disso, igreja. Muitos têm se esquecido, né, que se o pastor não tiver o cajado, ele não pode pastorear ovelhas. Porque o Senhor Deus fala que esse é o dom que ele deu para ele. Certo? Essa é uma vocação do pastor. Nós sabemos que tem dois tipos de pastor. Porque mesmo naquela época de Davi, havia um pastor, digamos, aquele pastor que tomava de conta do seu rebanho, e aquele pastor que ele ganhava para pastorear ovelhas. Né? Ou seja, aquele que ele ganhava, né, uma quantia mensal para cuidar das ovelhas. E tinha aquele outro, não, que ele era dono do seu rebanho, né? Mas para que eles viessem ser pastor, ele tinha que ter o cajado, aleluia. Era a ferramenta para defender a ovelha. A igreja está entendendo? Amém. Aleluia, glórias a Deus. Né? Então, amados, a verdadeira ovelha, ela vai ficar com o seu pastor, desde que ela perceba que ele está usando o cajado, que ela está usando a vara. Então Davi começou, né, fazer esta música para Deus. Para os estudiosos que Davi ainda era adolescente, amados. Davi haveria ter entre 12 e 13 anos quando começou a compor esta música para o Senhor. E eu e você, o que temos feito para o Senhor? Jesus, Deus. Né? Glórias a Deus. Jesus fala, né, que Ele é a porta das ovelhas. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o bom pastor. Quando, aleluia, Neemias
foi reconstruir o muro de Jerusalém. Ele fez questão de falar sobre as portas, que também seria reconstruída. E a primeira porta que foi reconstruída foi a das ovelhas. Glória a Deus. Neemias 3, versículo 1. Depois você pode conferir na sua Bíblia. A primeira porta que foi reconstruída foi a porta das ovelhas, que é a porta das ovelhas, da qual quem é a porta? Jesus, amado. Jesus é a porta. Ele fala em João, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluias. E o que me chama a atenção, que quando Neemias inicia a reconstrução dos muros de Jerusalém, ele faz questão de construir a primeira porta, que é a das ovelhas. Quem são as ovelhas? Quem é Jerusalém? É eu e você. E a porta? É Jesus de Nazareno, amém? Glórias a Deus. Mas também não foi dispenso a porta do vale, que é as aprovações, que é, digamos, as adversidades da vida. Lá também teve a porta. Lá são 7 portas, se você quer saber. A cidade de Jerusalém foi construída, reconstruída, e foi feito 7 portas. Entre elas, essas duas, que uma está no versículo 1 do capítulo 13 de Neemias, e a outra está no versículo 13 do mesmo capítulo 13, a porta do vale. Glória a Deus. Não tem como eu querer estar em bom pasto, se primeiro eu não passar a prova. Tem muitos que falam: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí a operadora de cartão vai lá, manda um cartão para ele de crédito, dá 10 mil reais, por exemplo, de limite para ele, e a renda dele é 500 reais. Ele fala: eu tenho 10 mil reais, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí ele vai lá, gasta os 10 mil reais, só que ele só tem 500. Aleluia. Aí estoura o limite de seu cartão. A operadora já tem a parte dela, a operadora de cartão, a financeira dos cartões, não deve incentivar você a gastar. Mas você que tem o Senhor, Deus, e sabe que o Senhor é teu pastor e nada nos faltará, você não vai usar aquele limite todo de uma vez, a igreja está entendendo? Porque senão você vai estourar o seu limite, e aí depois você vai estar indagando a Deus, vai falar: mas o Senhor disse que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e agora não tem que pagar a fatura do cartão. Mas era para você usar só os 500, que é o que você tem. Deus te deu os 500 e não os 10 mil. A igreja está entendendo? Aleluias. Porque muitas das vezes, amado, quando Deus fala: eu sou o teu pastor e nada te faltará, Ele está falando: olha, não vai faltar o que tu comer, não vai faltar o que tu beber, não vai faltar o que tu vestir, nem o que calçar. Aleluias. Mas tem muitos que começam a pensar além disso. Fala assim: não, ele diz que é o meu pastor e nada vai me faltar. Aí ele mal tem uma renda, que Deus abriu uma porta para ele comer, vestir, calçar. Ele quer ir na agência de carro e tirar um carro novo do ano. Aí ele fala: está escrito na palavra de Deus, ele é meu pastor e nada vai me faltará, nada vai faltar para mim. Mas, amado, o Senhor Deus fala: examine-se o homem a si mesmo. Ou seja, Ele dá autoridade para nós que somos sua imagem e semelhança, para saber até onde nós podemos ir. Então, assim é aquela pessoa que se diz ovelha, mas ele não obedece o seu pastor. Ele começa a ficar desgarrado, ele cai no vale, e o vale não é lugar de cair, não é lugar de parar, é lugar de caminhar. E o vale, é o que? É as dificuldades, seja ela financeira, seja ela na vida familiar, seja ela na vida espiritual. Tem muitos caindo, amados, que ele está passando por uma prova, Deus está provando ele, na vida espiritual, para ver se realmente ele está pronto para usar o talento que Deus deu. E aí, em vez de ele caminhar, esforçar-se, Deus gosta quando a gente se esforça, ele para, e aí fica retido aquilo que Deus deu para você. Mas muitos não têm recebido a sua bênção, porque ele tem parado no vale. Quando a igreja de Jesus Cristo entender que o vale não é lugar de parar, mas de caminhar, aleluias,
ele vai começar a obedecer o seu pastor, porque ele sabe que é carente do cajado, o qual Deus entregou essa autoridade Glória a Deus. para guiar as Aleluia. suas ovelhas. Deus poderoso, Deus Tem muitas ovelhas que estão desgarradas, mas não é talvez por falta de pastor, não. Mas é por rebeldia, porque não quer receber o cajado. Mas eu quero que a igreja preste atenção, que quando Deus, usa o salmista para compor esta música falando que o tua vara e o teu cajado me consola, significa que para ser pastor, para ter vocação, para pastorear, ele tem que saber manusear o cajado, que é a ferramenta que Deus deu. Glória a Deus. Aleluia. E para isso, a ovelha, que é a ovelha, ela não vai se rebeliar, mas ela vai aceitar. E tem muitas que estão caídas no vale, sabe por quê? Porque não aceitou o cajado do pastor, amém? A igreja está entendendo? Amém, Jesus. Tem muitos falando que é pastor, mas não usa o cajado. Estão até chamando de pastor profissão dos pastores, mas na Bíblia fala que é vocação. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia deixa claro que é dom de Deus, que é Deus que escolhe o homem para pastorear. Hoje tem muitos abrindo porta de igreja. Na época eu estava numa igreja, não deu certo, agora vou abrir uma igreja para mim. E ele não está sabendo nem ele mesmo ser guiado, porque ele está precisando de um pastor. E já quer pastorear. Davi se pôs na posição de servo, de ovelha. Porque Deus fala, aquele que quiser ser servido, primeiro sirva. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então Davi teve que primeiro se pôr na posição de ovelha para entender o trabalhar de Deus na sua vida. Nós temos que se pôr na posição, se nós somos ovelhas, temos que se pôr na posição de servo, igreja. E aí sim o Senhor Deus vai usar o pastor, aleluia, para guiar nós pela vereda da justiça, glórias a Deus, até chegar, até mesmo, diante de nossos inimigos, e Deus vai usar o pastor, que é Jesus Cristo nessa terra, os pastores, os verdadeiros, igreja. Tá? Por isso que eu chamei a atenção, para você prestar atenção na palavra. Aqui está falando, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas tem até pastor hoje chamando de profissão de pastor. Eu já ouvi isso aí. Está repreendido em nome de Jesus. A Bíblia não está escrito. Se você tiver uma Bíblia que está escrito, pastor é o quê? É profissão? Não, é vocação. A Bíblia fala que é uma vocação. E a palavra de Deus fala, ai daquele que tirar, ou acrescentar um tio sequer, um ponto destas minhas profecias. O versículo 5, o 23 fala, e prepararás uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e ungir a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transbordará. Aleluia. Aleluia. Então, amados, quem é que vai fazer isso? O pastor, O bom pastor. Quando nós somos ovelha, ele vai preparar, Jesus vai preparar uma mesa para mim, para você, perante os nossos inimigos. Esta noite, eu pude observar Deus falando na boca dos irmãos, Por isso que essa pregação, nós estamos não pregando, mas cantando ao Senhor, segundo a Glória Bíblia. a Deus, aleluia. A forma do bom pastor, que é Jesus. E nós somos ovelhas. Deus é maravilhoso. E quando Deus escolhe um homem de Deus para pastorear um rebanho, porque Deus já deu essa autoridade, que é o cajado. O pastor ser um cajado, como ele vai defender a ovelha do devorador? Jesus. Lobos, sabemos que tem muitos. Mas lobos também é criatura de Deus. Sim, amém. Mas sabe qual que é? A sua fama?
perante a um conhecimento mundialmente, é conhecido como devorador, feroz, destruidor. Tem um círculo satânico. Glória a Deus, Infelizmente. aleluia. Mas por que Deus então criou o lobo? A Bíblia fala que Ele criou até as coisas más para os dias maus. Aleluia! Deus é perfeito. E nós ainda não somos perfeitos, igreja. Nós estamos caminhando para a perfeição. Portanto, Ele fala: vós sereis mais ouvintes da minha palavra e aprendei mais de mim. Falai pouco, na hora certa, porque eu estou nos céus e vós ainda estáis na terra. Fala a palavra de Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Mas eu quero falar um pouco mais sobre o vale. Tenho visto muitas ovelhas desgarradas. Pela misericórdia de Deus, tenho procurado falar de mim mesmo. Porque Deus fala: seja minha testemunha. Então eu vou falar apenas o que Deus fez na minha vida. E tenho encontrado ovelhas desgarradas. Mas por falta de pastor, não, irmãos. Por causa que não estão dando ouvido aos pastores. Verdade, E os lobos estão atacando. Porque a palavra de Deus deixa bem clara: aquele que não pegar a minha verdadeira palavra, ele não é pastor. Verdade, Jesus. Ele é lobo disfarçado de pastor. Glórias a Deus. O lobo tem as suas qualidades? Tem, claro que tem. Tudo tem suas qualidades, boas e ruins. Mas sabemos que, simbolicamente falando, o lobo, ele não representa mansidão. Glória a Deus. Ele não representa paz. Ele não representa justiça. Ele não representa fidelidade. Ele não representa bondade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele representa o contrário. Ele representa a agressividade. Ele é agressivo. Ele é destruidor. Aleluias. E muitos não têm obedecido a seu pastor, se desviando do rebanho, cai na vala, ou seja, no vale. Aleluia. Jesus Todo-Poderoso. E quando ele cai no vale, não tem um pastor para socorrer, para usar sua arma. E aí, Glória a amados, Deus, aleluia. o lobo tem tragado os muitos. Eu vou falar para você uma coisa. Você que é espiritual sabe muito bem que o que eu vou falar agora, aleluias, é o próprio Deus, alertando a sua igreja nessa terra. Você que não aceita o cajado do seu pastor, você ainda está despreparado para ir para o céu. Porque você não tem como se apresentar diante de Deus só, aleluia. Você tem que ter um pastor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Lá em Hebreus, é bem claro, aleluia, sobre essa situação. Que os pastores quem hão de dar conta das vossas ovelhas. Então, o pastor que, em vez de usar o cajado, ele está usando um exemplo, uma faca, usando um outro tipo de ferramenta, não para apacentar as ovelhas, mas para tirar a lã das ovelhas, que nós temos visto muito isso, para desproteger a sua ovelha, ele vai prestar conta com Deus. Então, a verdadeira ovelha, ela não tem que temer, mas tem que seguir ao seu pastor. A palavra de Deus fala que a gente temos que olhar para Jesus, não olhar nem para a esquerda nem para a direita. E quem é Jesus? O bom pastor. Aí tem pessoas que falam também, aproveitando, esta mesma palavra, fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você chega no irmão, na irmã fala: qual é o seu ministério? Não, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu estou na graça, eu creio só em Deus. Mas espera lá, se ele não crê nos pastores que Deus deixou aqui para apacentar, como é que ele vai crer em Deus?
que nunca viu. A palavra de Deus fala, amados, que Deus, diante de tantas promessas que Ele faz para o seu povo, aleluia, Ele deixa bem claro que aquele que perseverar até o fim receber a coroa da vida. E no grande dia, quando nós fomos arrebatados perante a sua palavra, Ele nos garante que um dia seremos um como Ele é um, e um veremos como Ele é. Para isso é preciso ter perfeição. Mas muitos estão brincando, meus irmãos, com a palavra de Deus, sendo crentes, digamos, de qualquer maneira. Há uma diferença em crer e obedecer. Aleluia. Né? A ovelha é o que obedece. Crer é todo aquele que crê. Eu posso crer numa coisa, mas se eu não pratico tais coisas, não faz diferença na minha vida. Aleluia. E quer que Deus fale em sua palavra. Eu venho buscar um povo especial, zeloso de boas obras. Portanto, seja diferente toda maneira de ser. Muitos falam, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? E Ele me faz descansar em vez de espaço. Deus poderoso, Deus maravilhoso. Em vez de espaço, Ele vai fazer ele descansar. Em nome de Jesus. Né? Mas Deus abre a porta, que a casa de oração, amados, está bem claro. Ele escreveu em Mateus, a minha casa é chamada casa de oração. E a pessoa está toda hora falando, Deus é meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. Mas você procura Ele na casa de oração, ou seja, na casa do Senhor, a casa da salvação, e você não acha Ele. Né? Algo interessante, que eu meditando nessa palavra, Deus me revelou, aleluia, é em correlação ao pedido do povo de Deus, quando precisa da parte de Deus, fala, Senhor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu estou precisando de água, de bebida, de comida, ou seja, de algo especial em minha vida, tu sabe, ó Deus, eu preciso para agora. Ele não quer nem esperar amanhã, já quer para agora. Agora, quando Deus pede água da parte dele, aleluia, né? Aí, mesmo ele se dizendo ser servo, demora a servir a Deus. Glória a Deus, aleluia. E Deus quer, amado, que nós sejamos servos em espírito e em verdade. A verdadeira ovelha, ela busca a Deus pelo que Ele é, pelo que Deus é, com uma forma de reconhecimento que tudo que você é e que você tem, vem de Deus. Essa é a verdadeira ovelha. Portanto, não devemos ser, né, só ouvinte da palavra de Deus, mas praticante. Porque se você praticar a palavra de Deus, né, Ele vai colocar você em bons pastos. Ele vai te guiar pela vereda da justiça. Ele vai te livrar dos devoradores. Só para os que praticam a palavra. Porque você vê muitos que estão aí fora caído, né, nos vales. E quando você vai perguntar a causa, em momento nenhum ele assume que foi o problema dele. Aleluia. Ele sempre saiu por causa de alguém da direção do ministério onde congregava, que segundo ele, acusou ele de alguma forma. Aleluia. Mas, amado, então ele não estava olhando para o bom pastor, que é Jesus. Ele estava olhando para o irmão que também precisa do pastor. É o pastor que nos guia, não é os irmãos, não é as ovelhas. As ovelhas, elas têm que apenas que estar unidas diante do seu pastor, que é um rebanho, nós somos rebanho. Né? Tem pessoas que falam que se Jesus vir, eu subo em nome de Jesus. Né? Mas ele passa pelos irmãos e faz uma diferença, um comportamento estranho,
você vê que não é o caso de ovelhas, mas de bode. Quem lidar ou já se Deus com animais, com bodes e com ovelha, sabe que os bodes são totalmente diferentes das ovelhas. As ovelhas estão sempre manadas, estão sempre unidas. Elas estão sempre em rebanhos. Mas o bode não. O bode ele gosta de estar muito só, se espalha, né? Ele pula cerca, sobe não sei se alguém vai entender essa palavra, né? Os pedregais, né? E quando tem chuva, aí seca. Ele não gosta de chuva. Mas a ovelha não. A ovelha está chovendo e ela está pastando, né? Está juntinha. Amados, eu sou ovelha do Senhor e creio que cada um de vós, a você que está aqui presente, e também a você que vai assistir, né? Aleluias, né? Esta pregação, seja uma ovelha do bom pastor, em nome de Jesus. Eu agradeço essa oportunidade nesta noite, em nome de Jesus. Amém?